Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o nosso capítulo 16, Rússia e Geopolítica Atual, e nós vamos entender a influência da Rússia no mundo. Nós vamos entender como que a transição do socialismo para o capitalismo fez com que essa maior nação que surgiu após o fim da União Soviética tivesse uma grande influência no mundo. Tá? É muito importante que ao fim desse capítulo você possa entender as dificuldades enfrentadas pela Rússia após a desintegração da União Soviética, ou seja, como que a Rússia foi surgindo e foi se tornando essa potência, mas quais as dificuldades que ela enfrentou, principalmente relacionadas aos três presidentes que a Rússia teve após é, a sua formação, depois da União Soviética, através do Boris Yeltsin, do Vladimir Putin e do Dmitry. Tá? Você vai identificar as principais ações geopolíticas tomadas pelo governo russo e suas consequências e compreender os interesses russos na geopolítica mundial. Tá? Quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando de interferência no nosso planeta de alguma forma para que se tenha lucro. Então, por exemplo, ó, aqui já na capa já mostra para você uma interferência muito grande na geopolítica mundial na Europa através do gás. A Rússia, ela é o maior produtor de gás natural do planeta e a Europa tem uma dependência muito grande desse gás da Rússia. Cerca de 65% do gás que é consumido na União Europeia vem da Rússia. Então, por isso que muitas vezes quando há embates entre Estados Unidos e Rússia, que a Rússia é um dos países que peitam os Estados Unidos, a União Europeia, não só a União Europeia, a Europa como um todo, fica ali na sua, tranquila, calada, não dá palpite. Por quê? Porque se a Rússia fizer uma represália e cortar esse gás natural que vai para a Europa fica meio que perdida, tá? Então, quando a gente fala de influência geopolítica, é isso. É manter o controle através do domínio, principalmente de alguma riqueza, tá? De alguma riqueza natural. Então, nós vamos ver aqui agora, ó. Nós vamos começar falando aqui quais que foram os caminhos traçados pela Rússia no pós-desintegração da União Soviética. Em 1991, pessoal, com a dissolução da União Soviética, a Rússia ela era considerada a principal economia desses países que surgiram através da comunidade dos estados independentes. Lembrando que surgiram 15 países, por exemplo, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, só que a Rússia ficou com praticamente 90% de todo o território da ex-União Soviética. Tá? Aí a Rússia teve que fazer o quê? Teve que reestruturar o seu sistema econômico e transformou o que era na época a maior economia socialista do mundo em uma economia de mercado, ou seja, capitalista. Então, você tem que entender isso, que assim que houve a desestruturação da União Soviética, ficou acordado que o socialismo não dava mais certo. Então, quais eram os rumos do novo país? Se tornar um país capitalista. Houve uma série de decisões marcantes na tentativa de reverter a situação da União Soviética. Isso ficou conhecido como terapia de choque. Terapia de choque por quê? Porque foram medidas antipopulistas que tentavam fazer com que a Rússia se tornasse o quê? Um país capitalista. Então, uma coisa importante também é você não esquecer que essa terapia de choque ela foi implementada pelo primeiro presidente russo pós-desintegração da União Soviética, que foi Boris Yeltsin. E aí as medidas constituíram na abertura da economia para o mercado, né, na privatização de empresas estatais, tudo isso com o intuito de reduzir os gastos públicos, né? Só que aí isso foi gerando uma crise no país, porque várias pessoas, vários deputados do parlamento, eles iam de encontro, ou seja, eram oposição a essas medidas que estavam sendo tomadas pelo presidente na época. E isso fez com que ocorresse uma ingovernabilidade no país, tá? Na qual grande parte dos políticos, como já falei, era contra a reabertura da economia. Por mais que Boris Yeltsin quisesse se tornar, fazer da Rússia um país capitalista, grande parte do parlamento era contra isso, tá? E além disso, o que aconteceu? Essa terapia de choque fez com que ocorresse uma concentração de riqueza nas mãos de um restrito grupo de milionários, que a gente chama de oligarcas russos, ou seja, essas medidas, no intuito de desenvolver o capitalismo dentro do país Rússia, fez com que houvesse uma grande concentração de renda, tá? Mas aí, como que a Rússia foi reestabilizando a sua economia? O que a Rússia foi fazendo
que ela foi se tornando sim uma potência capitalista. A primeira medida tomada consistiu numa reestruturação administrativa, tá? Então a gente tinha ali 89 subdivisões, como se fosse 89 estados, e isso ficou restrito a 7 estados, 7 distritos federais que a gente chama lá. E isso fez uma centralização do poder e da administração também no país, né? A segunda medida importante foi a realização de uma série de reformas nas legislações trabalhistas, civis, comerciais e principalmente as leis sobre as terras, tá? A terceira medida responsável por uma melhor regularização da nova economia de mercado foi a reforma tributária de impostos, tá? Então foram essas 3 medidas que trouxeram de vez a Rússia para o sistema capitalista, tá? E aí com o início da restabilização econômica, gente, política também social que ocorreu no país, onde falava-se muito no discurso de unidade e estabilidade, alguns importantes movimentos separatistas começaram a ser combatidos. O que são movimentos separatistas? São núcleos, lembra que a gente estudou Estado, Nação e Território? E aí a gente fala que nação está relacionada a uma identificação cultural que as pessoas têm umas com as outras. Então, por exemplo, a nação de língua portuguesa, ela é uma nação onde todos os países que falam português se identificam uns com os outros, tá? Dentro do território russo, haviam alguns movimentos separatistas, ou seja, de pessoas que não se identificavam com o resto da Rússia, ou seja, com grupos, tá? E aí esses movimentos, eles foram sendo minimizados, foram sendo apagados pelo poder russo, tá? Foram sendo reprimidos. E aí, isso gerou vários confrontos ali internos dentro da Rússia, principalmente contra os movimentos separatistas da Chechênia e no Daguestão, tá? Pode ficar tranquilo, você não tem que decorar isso nada não. Mas entender que a Chechênia é uma área ali, dentro ali na situação do território russo, onde há um movimento separatista forte e o governo foi totalmente contra para manter o seu território, tá? E usou a força armada. E aí o que acontece? Apesar da estabilização do primeiro governo de Putin, que a gente sabe que o Vladimir Putin foi ministro do Boris Yeltsin, e depois, com o fim do governo Yeltsin, ele foi o presidente, tá? E assim, o Vladimir Putin ele foi um bom presidente no que diz respeito à economia, mas ele não conseguiu no cenário internacional relevantes avanços comerciais, devido principalmente às ações do governo, como por exemplo ali na situação do controle dos movimentos separatistas, que os governos ocidentais eles achavam que eram fortes, severos. Então, os governos ocidentais, como os Estados Unidos, até mesmo o Brasil, fizeram represálias em relação à Rússia. Tá? Agora, na nova geopolítica mundial, como está a situação da Rússia hoje? Tá? Nós vamos pensar o seguinte. O fim do primeiro mandato do Putin, ele foi sequenciado pelo presidente Dmitry Medvedev. Eu tenho uma dificuldade para pronunciar essa parte russa aí do nome do Dmitry. Então, assim, o Dmitry, ele era um cara mais calmo. Então, o que o Dmitry conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer com que a Rússia passasse a ter uma influência maior no cenário mundial, tá? Ele ficou apenas um mandato, porque na verdade ele era um amigo do Putin. Como o Putin não podia ter um terceiro mandato seguido, o que ele fez? Ele colocou o Dmitry no lugar, mas quem mandava mesmo, teoricamente, era o Vladimir Putin. Uma coisa também que vocês não podem esquecer desse governo do do Dmitry, é que ele conseguiu fazer com que aumentasse a duração de um mandato presidencial, como nós vimos na outra aula, passando de 4 para 6, e a gente vai ver que isso tudo foi no intuito de beneficiar o Vladimir Putin, tá? Então, gente, embora desses presidentes que a Rússia teve até hoje, pós a desintegração da União Soviética, o Dmitry foi o que teve o governo de menor duração, ele foi o que mais conseguiu avanços na geopolítica internacionais. Por quê? Primeira coisa, ele conseguiu diminuir as tensões entre a Rússia e os países ocidentais, ou seja, ele já promovia uma geopolítica contemporânea baseada na questão do acordo, tá? E aí ele conseguiu diminuir tensões contra os Estados Unidos, a União Europeia,
tá? E essa diminuição de tensões entre os países ocidentais e a Rússia também permitiu uma coisa importantíssima feita pelo esse governo, que foi o quê? Que foi a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, que é a organização que regula tudo que diz respeito a balanças comerciais, ou seja, importação, exportação e concorrência, tá? Outro evento que marcou muito na época aí do Dmitry e marcou a interferência da Rússia na questão da geopolítica mundial foi a interferência da Rússia na guerra da Ossétia do Sul, apoiando política e militarmente os separatistas ossetas e abcásios em relação à Geórgia, com um discurso de intervenção humanitária. A Rússia, nesse caso, ela reconheceu imediatamente a independência da Ossétia do Sul, além da região da Abcásia, causando um desgaste diplomático com os países ocidentais. Aí, na verdade, isso trata do início da interferência militar, política e econômica da Rússia nas regiões vizinhas em prol dos seus interesses. A Rússia, gente, ela tá igual aos Estados Unidos, ela interfere mesmo. Se ela acha que é importante para ela, de alguma maneira, interferir em determinado conflito, ela vai interferir, tá? E aí, aqui, ó, gente, nós vamos falar aqui, vocês podem ficar tranquilos, a gente só vai fazer mesmo uma citação, porque não tem como você decorar, entre aspas, isso tudo, tá? Vou citar para vocês aqui principais exemplos de influência russa na geopolítica mundial. Como que a Rússia vem interferindo no nosso planeta e mostrando a sua força? Primeiro, a gente tem um envolvimento aí na Guerra da Síria. A Guerra da Síria começa em 2011, nós estamos em 2020 e a Rússia interfere até hoje. Como que ela está interferindo? Na Guerra da Síria, a Rússia ela tem vários interesses, né? Porque o que acontece? Essa guerra é uma guerra que envolve o governo sírio e os rebeldes. Os rebeldes parece que é um grupo que está errado por estar na guerra, mas na verdade é o nome que a mídia dá à população, tá? E ali, além do governo sírio, desses grupos rebeldes, a gente também tem os terroristas, como por exemplo o Estado Islâmico. E também tem a comunidade internacional, né, que vai interferindo. No entanto, no que diz respeito aos interesses da Rússia, a Síria foi apoiada financeiramente e militarmente pelo país, oficialmente com o objetivo de combater o terrorismo na região, né? Então, assim, a Rússia ela é contra a população síria e ela fica a favor do governo sírio, tá? Então, por exemplo, ela vai de encontro de oposição aos Estados Unidos, que fica a favor da população, tá? Então, assim, a Rússia, ela, na questão síria, ela é a favor de manter o governo atual. Por quê? Porque a população síria, essa guerra surge porque ela vai o quê? A população não aceita mais a ditadura imposta pelo atual governo, tá? Então ela vai bater de frente, por exemplo, com os Estados Unidos e com a União Europeia, né? E indiretamente, a Rússia ela tentou controlar a parte do Oriente Médio ali na fronteira da Síria, né? E suas fontes de energia, dificultar a passagem de gasodutos pela Síria para chegar na Europa, para a Europa ter cada vez mais uma dependência em relação aos russos, entendeu? E diminuir o quê? Diminuir a influência dos Estados Unidos ali naquela região. Então, nesse conflito aí, a Rússia ela bate de frente com os Estados Unidos mais uma vez. Também tem um asilo a Edward Snowden, que é um analista de sistemas estadunidenses que trabalhou para as agências internacionais da CIA, por exemplo, tá? E ele tornou público, eu não sei se vocês se lembram, os programas de inteligência utilizados pelas agências norte-americanas. E aí os Estados Unidos o acusaram de roubo de propriedade, tá? Aí o que a Rússia fez? Deu asilo para ele, ó. Ele estava sendo caçado. Ele era um bandido na visão dos norte-americanos. O que a Rússia fez? Falou o seguinte: não, você pode pegar e vir para o nosso território aqui que nós damos asilo para você. Mais uma vez, a Rússia dá asilo político para um criminoso norte-americano, batendo de frente com quem? Com os Estados Unidos. A Rússia também passa a estreitar os laços comerciais com a Líbia e o Egito, tá? E esses laços eles foram no passado muito, como é que eu posso falar? Dilacerados, tá? Conflito na Ucrânia, o que a Rússia faz? A Rússia faz uma invasão e anexação da Crimeia e movimentos separatistas lá naquele período, tá? Aí depois, o que a Rússia fez?
Depois da pressão dos países ocidentais e europeus para a entrada da Ucrânia na União Europeia e de uma tentativa de derrubar o presidente pró-Rússia, que era o Viktor Yanukovych, que acho que fala, as tropas russas, juntamente com os separatistas pró-russos, invadiram e ocuparam órgãos públicos estratégicos na Crimeia, conseguindo a independência da região perante a Ucrânia e sua anexação à Federação Russa. Tá? No entanto, o principal interesse russo na Península da Crimeia é o porto de Sebastopol, um importante porto militar que garante a influência da Marinha Russa no Mar Negro e no Oriente Médio. Então era uma questão de domínio geográfico mesmo. A Rússia também fez interferência na eleição presidencial dos Estados Unidos, né? Isso aí ficou muito famoso porque nas eleições presidenciais americanas, em 2016, que foi uma disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump, que vocês lembram muito bem. Aliás, esse ano, em novembro, nós teremos uma nova eleição norte-americana. O governo da Rússia ele foi acusado pela CIA e pelo FBI de hackear contas de e-mail de partidos democratas e republicanos com a finalidade de influenciar a escolha do próximo presidente americano. E esse episódio acabou trazendo uma série de desgastes diplomáticos entre a Rússia e os Estados Unidos. Então você repare que a Rússia ela sempre vem batendo de frente com os Estados Unidos. Ela enxerga os Estados Unidos como um inimigo. Os Estados Unidos não dá tanta importância, porque dá uma importância maior para a China, mas a Rússia vem com tudo aí e ela tem capacidade sim de se tornar uma potência e bater de frente com os Estados Unidos, tá? Durante a Guerra Fria, a gente tinha uma corrida armamentista espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Hoje, a Rússia também está numa nova corrida armamentista, desde 2019. Recentemente, os Estados Unidos e a Rússia se retiraram do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de Curto e Médio Alcance na Europa devido ao desenvolvimento do míssil russo Novator 9M729. Ou seja, a Rússia não queria assinar, falou assim, eu vou produzir minhas armas e pronto. Estados Unidos estava dentro do tratado e pensou, o quê? Eu vou pegar e vou sair. Porque se a Rússia está fazendo um armamento forte, eu não posso ficar para trás. Então, hoje também, nós podemos afirmar com certeza que está havendo uma nova corrida armamentista espacial. Por que a gente fala nova? Porque durante a Guerra Fria houve essa corrida. Tá? E essa corrida está sendo feita entre quem? Rússia e Estados Unidos. Tá? E aí uma coisa também que deu muita confusão na questão geopolítica mundial foi o apoio político e militar que a Rússia deu na situação da Venezuela em 2019. Mais uma vez indo de encontro a quem? As ideias norte-americanas. Enquanto os Estados Unidos ia de oposição ao governo Maduro, a Rússia foi a favor. Tá? E o principal objetivo russo em apoiar o regime do Maduro é garantir que a alta dívida externa que a Venezuela tem com a Rússia seja quitada. Tá? É um interesse econômico. Não é porque a Venezuela, nossa, acredita ali no Maduro. Não, nada disso. Tá? Então, para fazer isso, o que a Rússia fez? A Rússia apoia o governo do Nicolás Maduro com a presença militar e venda de armas em troca de petróleo venezuelano. Tá? Então, a Rússia vem fazendo isso. E ainda esses exemplos que a gente citou aí para cima, para você ter uma noção de como que a Rússia hoje influencia no mundo, pra você ver como é que o Brasil não é nada geopoliticamente se comparado com esse país. A Rússia hoje ela é muito importante porque ela faz parte dos BRICS, como a gente sabe, que é o grupo dos países mais emergentes do planeta com desenvolvimento econômico. Quem faz parte dos BRICS? BRICS é um acrônimo em inglês, onde nós temos a inicial dos países que fazem parte. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? E a ONU, a Rússia também ela faz parte do Conselho de Segurança da ONU, é um membro permanente e ela tem tanta influência que ela tem poder de veto nas decisões. Tá? Ok? Eu espero que você possa ter aprendido um pouquinho sobre a influência geopolítica da Rússia no contexto mundial, tá? Entender como que esse país é um país que influencia de maneira significativa em todo o território mundial, tá? Um grande abraço para você e até a próxima.